Olá! Hoje nós conheceremos a história do Marcelo Gonçalves. Como foi para ele? O meu amigo Marcelo, também practitioner dos Florais de Saint-Germain e também astrólogo, numerólogo, que faz um trabalho aí pelo Brasil inteiro e agora também internacional. Então, hoje o meu convidado é Marcelo, que é terapeuta integrativo, claro, e ele vai contar para nós como foi esse despertar para a espiritualidade. Então, Marcelo, agradeço o seu aceite desde já. E aqui é um bate-papo para saber da tua história, como se houve uma mudança de crença ou se você desde pequeno já se reconhecia nesse caminho da espiritualidade. Conta um Uhum. pouquinho para nós aqui. Seja bem-vindo. Sim, sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como eu sempre costumo dizer. Ah, eu não sei dizer se teve um despertar propriamente dito, porque a minha primeira experiência, digamos, a minha primeira experiência em comum, né? De forma consciente, se deu com 6 anos de idade, né? Seis e meio, perto ali dos 7. E aí daí para frente eu entendi já, bem, com 6, 7 anos de idade, que a minha percepção, claro que com 7 anos de idade eu não usaria esse termo, né? Mas com 7 anos de idade, eu muito rápido entendi que, ó, tem coisa aqui que o que eu estou vendo, né, que o que eu estou sacando não é o que as pessoas estão sacando, né? Eu estou vendo coisa aqui que não está no roteiro, né? E aí isso fez com que eu tivesse questões e questões, né? Até posso dizer que eu ainda as tenho, né? Lógico que embora agora é outra maturidade, outra compreensão, né? Mas a minha primeira experiência se deu da seguinte forma. De modo resumido, um primo que devia ter, acho que na época, 27, 28 anos de idade, né? Ele tinha acabado de se casar, enfim, aquelas coisas, começo, acho que isso aí foi 80, final de 1980, isso, foi outubro de 1980, se eu não me engano. Foi de mudança no caminhão, né? Ele, a esposa, a criança, São Paulo, Rio, o caminhão só teve um acidente, né? Numa chuva lá, numa chuvarada brava, e aí houve o desencarne dele, ok? E aí tem outras histórias no meio, enfim. E na época tinha um programa de rádio muito, muito conhecido, muito famoso, que se chamava Que Saudade de Você, e que tinha leitura de cartas contando as histórias das pessoas que tinham morrido ou de situações que tinham se dado, e esse é um programa mega famoso. E minha mãe, porventura, deu na veneta lá, que um belo dia ela queria escrever uma carta para esse programa, logo depois da morte desse meu primo, alguns dias depois, né, bem em cima, como uma forma de lembrança, de memória, como uma forma de, talvez, de homenagem a ele, enfim, né? E aí, nisso, eu escutei aquela história, eu vi que teve uma conversa sobre isso, tá bom? E aí, de noite, no dia que eu escutei essa conversa lá da minha mãe com a esposa desse primo, viúva, então, já naquele momento, aí eu sei que devia ser, na minha cabeça, enquanto criança, sei lá, eu sei que era de noite, eu sei que era bem tarde, né? Acho que se fosse hoje eu ia dizer que era talvez meia-noite, 1 da manhã, uma coisa assim. E
aí eu sei eu vi a minha mãe passando, né? Acendeu a luz da cozinha, passando para fora, né? Aí de onde eu estava, eu falei, ué, né? Eu com 6 para 7 anos, tá bom, levantei da cama e fui atrás, né? E aí eu vi que minha mãe saiu pelo portãozinho da frente e foi em direção à casa da vizinha. E aí eu indo atrás, quando minha mãe entra na casa da vizinha, está lá esse meu primo que tinha falecido, né? E aí eu me dei por conta de que era supostamente um sonho, né? Tocar. Aí escutei aquela conversa entre os dois, ainda peguei na mão do meu primo, ele falou comigo, né? Lógico, aquela visão da criança que está olhando para o adulto, né? Enfim. E eu vi que minha mãe meio que me ignorou. Aí passou, escutei aquela conversa, entendi que ele não queria que aquela carta fosse escrita, né? E todos os detalhes, enfim. No outro dia, né? Lógico, eu lembro que eu voltei para casa, e aí dormi, né? Ou saí do sonho, do estado de sonho. E aí, quando no outro dia estava reunido todo mundo para tomar o café da manhã, porque nesse caso, por conta dessa situação, meus pais acabaram acolhendo a viúva e a filha desse meu primo. E aí, na verdade, acabou, enfim, uma galera morando lá em casa durante um tempo, né? Levou um ano e pouco, quase, acho que quase um ano e meio, a galera morando lá em casa, mas enfim. E aí, nisso, minha mãe vira na mesa no café da manhã e fala, nossa, eu tive um sonho. E aí eu, da forma mais espontânea possível, aconteceu, o sonho foi assim, 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 assim. E aí eu relatei o sonho que minha mãe teve, né? Aí é aquela coisa muito louca, porque como assim você está relatando o sonho de outra pessoa? Aí primeiro já foi um choque, né? Eu lembro que o pessoal olhou na mesa assim para mim, tipo, assim, eu lembro vagamente da cena, mas assim, as pessoas não tinham uma reação e não tinham um comentário sobre, né? E aí, resumo da ópera, que, enfim, eu levei os safanões lá, né? Enfim, né? Apanhei, enfim, arará, fui colocado de canto e aí minha mãe tomou lá a situação, todo mundo fingiu que eu não falei nada e aquela história ficou embaixo do tapete. E para mim foi ótimo, por um lado, porque eu falei, bom, de alguma forma significa que eu sinto ou percebo coisas, ninguém aqui vai dar valor, ninguém aqui vai dar espaço. E eu já tinha meio que entendido nessa época que eu tinha umas percepções, mas eu não tinha com quem compartilhar, achava com 5, 6 anos você acha que aquilo é normal, né? E aí, já com quase 7 anos, passando por essa experiência, aí deu aquele clique. Bom, agora eu vou me virar com isso, né? Agora eu né? Agora eu vou ser o meu próprio, né? Sei lá, vou ser meu próprio guia, por assim dizer. E aí eu passei a perceber que às vezes eu lia pensamento, passei a perceber que às vezes eu tinha premonições, passei a perceber muito claramente as intenções das pessoas. Então, quando alguém falava alguma coisa, eu já sabia qual que era a intenção da pessoa quando ela estava se direcionando para alguma coisa. E aí tive sonhos e sonhos, enfim. E aí, mais tarde, isso aí foi entre meus, acho que 11, 14, 15 anos, não foi uma coisa tão constante, mas eu tinha sonhos de pedaços de vidas passadas
em Orion, enfim, em outras situações, e aí com coisas que não tinham nem filme ainda, né? Se fosse hoje, talvez fosse muito comum, até diria que, foi, viu lá. Não, mas isso foram coisas que eu tive muito antes de ver De Volta para o Futuro, por exemplo. Né? Então, o filme nem existia ainda, né? Então, foram coisas que eu fui entendendo que, você está tendo acesso aqui a percepções, a entendimento, e aí foram várias coisas, né? Várias. Não, se eu for relatar aqui, lembrar de tudo, tem todo um histórico. E aí a primeira coisa que talvez me chamou muito a atenção, que aí sim eu posso dizer que foi um divisor de águas, e que até no primeiro momento me assustou, é que também por influência do rádio, né, tinha um programa lá, minha mãe costurava, sempre costurou durante muitos anos da vida dela, foi costureira, e aí ela sempre, quando ia costurar, ligava o rádio dela lá e tinha um programa lá de um astrólogo lá, o Cícero Augusto, esses astrólogos de rádio, etc., da época, né, de 80, 70, 80, e acho que ainda foi começo dos anos 90, enfim. E aí, por influência disso, eu ganhei uma curiosidade muito grande em relação à astrologia, e aí, com 13 para 14 anos, já 88, 89, aí acabei, porventura, achando enfim, uma livraria pequenininha, na época, lá perto de casa, onde a gente morava, que obviamente não existe mais. E a dona dessa livraria viu que eu ficava olhando os livros de astrologia, e aí ela virou para mim, eu conversando com ela, olha, se você quisesse, tinha que começar por esse livro, tem esse aqui, são livros de astrologia, assim, assado. Meio que ela me apontou coisas que eu poderia começar, aí beleza, e fui muito rápido. Acho que peguei o primeiro livro em 3 meses, eu estava desenhando lá os primeiros mapas manualmente ainda na época, né, a coisa do autodidata. Mas o que me chamou a atenção foi que quando eu abri os primeiros mapas, eu olhava e falava, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? E, curiosamente, apareceram pessoas que queriam que eu fizesse a leitura do mapa delas, né? Mesmo que fosse para pagar ainda sei lá, uma quantia simbólica, uma coisa, mas a pessoa queria que eu falasse alguma coisa da vida dela, né? Tá bom, não era nem pensando na coisa do dinheiro, né? Então, tá bom, vamos ver, né? E aí eu marcava com a pessoa, muitas vezes para 2, 3, 4, 5 dias, uma semana depois, e aí eu levantava o mapa da pessoa, parava, olhava, né? Meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Dava uma respirada e ia dormir. Batata. Eu ia dormir, durante o sono, aparecia o mapa da pessoa na minha frente, sei lá dizer como é que isso se dava, mas vinha um relatório, ó. Vinha tópicos, né, de todo. Ô Marcelo, tudo isso com 14 anos. Assim, bem na adolescência, assim. Não, na verdade, assim, isso dos mapas 13 para 14, mas isso perdurou, mas nesse formato, desse jeito, perdurou por muito tempo. Acho que a última vez que eu tive essa percepção, se eu não me engano, desse jeito ainda, com 20, 22, 23 anos, eu ainda tive não era tão constante, porque obviamente eu já dominava um tanto de coisa, e começou também a outra coisa que veio junto com isso, é que além desses relatórios, e aí realmente isso foi uma coisa que me deu um nó, né? Mas eu aprendi também depois a lidar com isso, como eu faço ainda hoje, né? Que é a questão da captação de vidas passadas. Então, assim, tinham coisas lá que, vem lá sei lá, Saturno na casa 9, em Capricórnio, por exemplo. Putz, mostrava lá a pessoa numa situação com religião, dogma, igreja católica, vidas passadas, Inquisição, e eu olhava para aquilo e aí começava a vir os registros, isso assim, tal e tal posição do mapa, assim, sabe?
E assim, sem nunca, inclusive, ter lido nada de até então astrologia kármica, e aí isso veio para mim, e ainda vem, né? Então, vem até bem naturalmente quando eu olho, e aí isso foi se desenvolvendo. Na verdade, o que aconteceu é que, à medida que o tempo foi passando, foram vindo novas percepções. Então, é como se aquilo que eu já tinha absorvido, aquilo que eu já tinha entendido, foi meio que se dissolvendo, e novas perspectivas, novas percepções, conforme o meu cérebro foi se alterando, claro, e a maturidade. Então, situações foram vindo, e aí a gente foi tendo mais entendimento das coisas. Meu pai, pelo menos até um princípio ali porque meus pais se separaram muito cedo, mas assim, eu tive algum contato com Umbanda ainda, naturalmente, por influência dele até os 8 anos de idade, depois não mais. Depois eu fui dar uma navegada no kardecismo, até fiquei um bom tempo nessa conexão com o kardecismo. E aí depois ainda passei pela Seixonoye, enfim, tive contato com várias coisas. A questão é que, quando já chegou nesse ponto, eu fui entrando em várias coisas diferentes, numa busca, numa tentativa de entendimento, só que aí aquele negócio, chegava uma hora que o sistema ele te bloqueia, chega uma hora que o sistema ele não permite que você olhe ou questione ou aponte coisas que não são, digamos, aceitas ou que não podem ser controladas pelo sistema dogmático, pelas regras, e você não pode questionar a hierarquia X, Y, Z. E aí eu também já sou uma pessoa que já reconheço, tenho algum problema com as coisas de hierarquia já, né? Já é uma coisa que, enfim, pelo meu histórico, eu reconheço as hierarquias a partir do momento que realmente eu entendo que alguém tem vivência dentro de algo, e aí, né, enfim, isso com as questões religiosas dogmáticas, né, quase sempre acaba esbarrando, porque você tem uma experiência de algo que está fora do sistema, igual hoje quando se fala de ET dentro de um certo espírita kardecista, ou mesmo dentro da Umbanda ou do Candomblé. Falar disso é uma coisa assim, meio que a grande maioria olha e tipo, ué, mas se a gente tem alma, por que o ET não tem alma também? Quer dizer, o ET não tem alma, né? Tipo, só para falar de um dos tópicos, né? E aí vem uma coisa assim, né? Que aí já entra num assunto mega polêmico, né? Mas vamos que vamos, né? E aí, não sei, né, Viviana? Isso até hoje continua nessa forma. Já fui para várias coisas, passei um pouquinho no xamanismo, já tive um pouquinho de contato com o pessoal da Wicca, já não fui. Não, e se eu for, o pessoal do budismo, né? Mas não adianta, eu já fui para ele, já passei por ele coisas e eu vivo o meu próprio formato de espiritualidade. Não adianta, não tem o que fazer. E vivo muito bem com isso, obrigado. Só que aí é aquele negócio, mesmo hoje, embora, né, agora já, enfim, né, 2022, embora seja algo mais aberto, mas a verdade é que a gente passa uma vida inteira, para quem veio dos anos 90 com isso, eu vi o finalzinho dos anos 80 já com isso, né? Quem vem dos anos 90 com isso, a gente cresceu meio com aquele sentimento de incompreensão, né? Porque quando você tem uma capacidade de perceber as coisas de forma diferente e aí ninguém compreende por que você está reagindo, o que você está vendo, o que você está percebendo, esquece, né? Então, hoje, diferentemente, como eu atendo, e aí eu tenho dezenas, talvez centenas de pessoas que têm efeitos parecidos, né, de coisas, de situações, e muita gente que tem um pezinho na espiritualidade também.
Lógico que agora a gente se sente mais, digamos, em casa neste planeta. Mas eu posso dizer com muita tranquilidade que até ali os meus 31, 32 anos de idade, eu olhava para o lado e meio que assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu Não tem, imagino, eu não tem com quem imagino. compartilhar. Até porque você tem essa questão mesmo desse alcance, dessas percepções desdobradas, né? Então, quem te conhece, eu que te conheço já há mais de 10 anos, né? Já esteve aqui em Vilhena por 3 vezes, faz atendimentos de mapas e tal do pessoal. Então, a gente sabe, eu imagino realmente o quanto deva ter sido assim diferente, né? Até você encontrar o teu lugar no meio de... Você se sentia diferente, né? Você sabia que você tinha essa diferença e que as pessoas não entendiam que você, de repente, vivenciava ou percebia. Mas a questão é assim, então tá, você começou, já foi logo cedo direcionado para a questão da astrologia, que é o teu caminho mesmo, teu entendimento com isso é incrível, né? A numerologia também, que você, Sim, mais tarde, mais sim. tarde, que você agrega no teu trabalho. Mas, Marcelo, Mais tarde, aspas, porque já tem 21 anos, né? já tem. Não, O mais tarde, assim, 2 meses depois da astrologia. Hein, Marcelo? quase, quase. Pula Mas, essa parte, vamos embora. vamos pular essa parte. Mas e aí, o que que é espiritualidade para você? Então, essa é uma pergunta constante, né? Mas hoje eu digo que antes de mais nada é consciência. Que não tem, o que eu vejo é que não tem outro caminho. Lógico, a gente pode ir para uma coisa bem criteriosa, né, Bibiana? Porque assim, o que é espiritualidade pensando em termos de filosofia de vida, né? Pode ser entendido como a qualidade da tua vida, a qualidade das tuas relações, a qualidade da tua relação com você mesmo. Isso pode ser considerado espiritualidade, né? Assim como a gente pode dizer que espiritualidade no contexto religioso pode ser entendido como seguir regras, e seguir um dogma, e seguir uma crença dentro de um contexto X. Assim como a gente pode falar que espiritualidade, dependendo do ponto de vista, é a conexão da pessoa, né, a comunhão da pessoa, por exemplo, com a natureza, ou é a comunhão da pessoa, por exemplo, com os rituais que ela faz. É aquilo que, de alguma maneira, sustenta, né, a fé dela. Eu digo que espiritualidade pode ser tudo isso ao mesmo tempo, mais 1 milhão de coisas, porém, a espiritualidade, ela é a consciência disso, né? Então, assim, se você simplesmente faz algo de cunho religioso, por exemplo, mas não se questiona de fato como aquilo se deu, o efeito daquilo no mundo, é uma forma de espiritualidade, mas tem um limite, porque tudo que é feito sem consciência, né, acaba fazendo com que a pessoa que não tem esta consciência, ela é dominada pelo inconsciente, né? Então, assim, a grande questão da espiritualidade é a consciência disso. E porque, assim, eu posso pegar várias referências aqui. Então, por exemplo, a mais comum, né, talvez, aqui no Brasil, acho que pelo menos para os kardecistas, né, do livro dos médiuns, né, que todas as pessoas são médiums. E aí, palavras do Allan Kardec, né, não sou eu que estou dizendo, né? Está lá escrito para quem quiser ver, né? E aí, vamos lá. Isso quer dizer que, né, nas palavras dele, todo mundo tem capacidade mediúnica. Mas o que é uma capacidade mediúnica? É a capacidade de estar em estado médio. Eu estou entre aqui, o plano real, tangível, e
o plano, vamos dizer, sutil, etérico, ou que nome a gente dê aqui. Então, todos nós temos essa transição entre uma coisa e outra. Qualquer pessoa tem isso. A grande questão é o quanto as pessoas que têm isso têm consciência disso, e mesmo tendo consciência disso, você sabe o que fazer com isso, né? O quanto você aproveita isso. Porque tem pessoas que têm, por exemplo, eu já atendi gente que tem capacidade de prever o futuro por meio de sonhos, né? Eu já cansei de atender gente com essa capacidade premonitória, mas assim, o que eu faço com isso? Né? E aí já cansei de atender pessoas, inclusive, né? Você deve saber disso também. Muita gente, por exemplo, não que seja o motivo primordial, mas muita gente com síndrome do pânico, por exemplo, que também tem uma capacidade de entrar em contato com o futuro, né? E aí o que acontece? Uma pessoa tem dificuldade de entrar naquele campo e ela sente, mesmo que ela não veja, mas ela sente, muitas vezes aquilo traz aquela sensação de medo. E isso é porque muitas vezes não que seja sempre, né? Vamos deixar muito claro, né? Todo mundo não é uma receita de bolo onde se enquadra todo mundo. A pessoa tem essa capacidade, aí não dá conta, e aí vai fazer o quê? Muitas vezes vai tomar medicação para tentar resolver o problema, ou também, né, acaba tomando medicação, também muitas vezes acontece, né, em alguns tantos casos, em vez de melhorar o problema, e abre de vez, né? Dependendo do caso a caso, aí tem gente que mais piora do que ajuda, né? Então, situações e situações. E aí, como você bem sabe, né, na minha trajetória, eu posso dizer que o floral foi uma das ferramentas, que inclusive ali foi 2001, eu comecei a trabalhei durante um tempo com regressão e hipnose, e no meio disso veio o desejo, veio a necessidade de buscar uma ferramenta. Na verdade, eu não busquei, o universo me mandou, e aí um belo dia caiu no meu colo esse negócio dos florais de Saint Germain, e aí foi um dos divisores de água da minha vida. Inclusive, eu digo que foi nesse período de 2001, quando me chegou os florais, que essa questão da tomada de consciência, do uso da espiritualidade, foi uma coisa que ficou assim claríssima, né? Então, eu posso dizer que agora tem 22 anos que meu posicionamento, meu entendimento, minha maneira de me relacionar com a espiritualidade tem foco, tem impacto dentro desse contexto, né? Eu entendo que não adianta, a pessoa pode estar em qualquer lugar, pode ter qualquer prática. Se ela não tem uma consciência do uso, da vivência, da experienciação daquilo, eu digo que você não está vivendo a sua vida, você está, na verdade, dentro da sua espiritualidade, você está se deixando ser conduzido, né, pelo meio vigente. E aí, de fato, nós temos posso dizer de forma simplificada, que nós temos dois eixos de pessoas. Essas pessoas que são conduzidas, né, e que vivem de forma inconsciente, e nós temos as pessoas que assumem o seu lugar diante da espiritualidade e que aí se tornam conscientes do uso disso. Sou um pouco suspeito, mas acredito que boa parte dos terapeutas florais, pelo menos dentro do sistema de Saint Germain, até por conta da reverberação do próprio sistema, né, até por conta do que a energia do próprio sistema propõe, acabam tendo que ter essa tomada de consciência do uso da espiritualidade, né? Mesmo que para cada um isso funcione de uma forma diferente, mas não tem muito o que fazer, e ótimo que não tem muitas escolhas, né? Porque ou tu continua inconsciente, ou tu assume o teu lugar com a função e evolui, e vai ajudar outras pessoas na medida do possível a evoluir.
Não posso dizer que esse tenha sido a única coisa como divisor de águas, né? Tiveram outras tantas coisas que vieram depois. Curiosamente, a numerologia e os florais vieram em simultâneo, e eu tive várias, não, talvez eu tenha centenas de experiências espirituais, de alguma forma ligada aos florais, não tem nem o que dizer, né? Sou extremamente suspeito, né? Extremamente suspeito. E aí, vamos que vamos. É isso aí. E graças aos florais que nós nos conhecemos, porque nos conhecemos no Practitioner, você também é Practitioner dos florais, e 2012? 2012 deu uma ligada numa super galera, e nós somos super... ficou uma amizade muito bonita daquele encontro. Marcelo, também eu quero te convidar a falar de algo chamado, inclusive é título de um dos seus livros. O Marcelo já é autor, tem 2 livros publicados. O primeiro livro é Conexão e o segundo livro é Chama Trina. Lá nesses livros conta um pouco da sua história e também a questão dos florais de Saint-Germain e etc. E muito conteúdo, muitos assuntos interessantes para ensinar e expandir a consciência. E aí, vamos falar um pouquinho da relação o que é, então, essa chama trina nesse caminho da espiritualidade, como que é desenvolver essa chama trina, porque não é algo que ainda muito popular, muito conhecido. A chama trina, ela veio muito dentro dos ensinamentos da fraternidade branca, dos mestres Sim, ascensos. sim. Mas vamos falar disso numa linguagem bem mais simples, né? Sim, Vamos falar disso dentro de uma linguagem talvez mais popular, né? A gente pode traduzir a chama trina, Bibiana, como a energia de Deus, né? Pai, mãe, né? Pai, mãe, filho, Espírito Santo. Basicamente, a gente pode dizer que, né, o feminino, o masculino, né, e o filho. Ponto. Né? E aí, o que que é essa energia trina nesse universo? O que é energia trina, né, aqui falo nesse universo, no universo que nós estamos, né? Mas vamos tentar ficar nisso para manter a simplificação. O que que ocorre? A gente pode entender que quando a luz se fez, né, se fez luz, quando se manifestou o divino, seja lá qual for o entendimento, né, não estou falando aqui só numa linha católica, seja lá qual for o entendimento, né? A questão é que nós temos uma energia yin, yang, né? E temos a junção dessa energia yin yang também, pensar aqui só um pouquinho no Oriente, né? Então, o que que acontece? Alguns de nós têm, por conexão divina, né? Conexão com a divindade, de forma primordial, de forma original, essa energia mais yang, né? Que não é necessariamente ser homem, né? Energia yang no sentido de uma energia mais ativa, né? Alguns de nós têm uma energia mais receptiva, né? Que é o yin, né? Ou a gente poderia dizer uma energia mais realmente mais feminina ou mais próxima, né? Vamos dizer, aqui num sentido de atuação, né? Uma energia mais maternal. Só que aí, quando a gente pensa nessa energia masculina e feminina, isso ainda não representa a totalidade do divino. Porque nessa totalidade do divino ainda tem a conexão entre essas duas energias que geram uma terceira, que é a energia do filho, né? Filho, filha, né? Enfim, né?
é a geração, né? Então, a gente pode dizer que na numerologia seria o 1, o 2 e o 3, né? E aí, o que ocorre? O 3 pode ser entendido como o 1, né? Vamos lá, o 1, a energia do primeiro raio, de alguma forma pode ser entendido como, né, a energia do raio azul pode ser entendida como essa energia do Yang, do pai, né? A energia do masculino, desse arquétipo do pai. O 2 pode ser entendido como a energia da sabedoria, do feminino, do materno, né? Da energia materna. E o 3 é essa energia da criança interior, né? Da criança divina, né? Que é a criação, é aquilo que é criado, aquilo que é quando existe uma conexão entre o raio azul e o raio dourado, e a gente tem esse eixo de percepção, esse eixo de evolução, que seria aí o raio rosa, né? E aí vem essa coisa do amor universal, né? Entre outros níveis de entendimento. Então, quando a gente pensa nessa coisa da chama trina, nada mais é do que a emanação divina a qual nós pertencemos, mas se a gente for pensar em termos existenciais, nós estamos aqui também para viver uma experiência diante da própria divindade. Então, o que eu costumo explicar para as pessoas? Que todos nós temos uma dessas 3 energias primordial em nós. Uma dessas 3, todo mundo vai ter uma dessas 3 de forma espontânea, sem nenhum esforço, né? E aí nós temos uma segunda energia que é aquilo que a gente veio vivenciar aqui, e temos uma terceira energia, que é aquela que, na verdade, nos desafia a estar aqui. Então, quando a gente separa o raio azul, que é o raio de propósito, de vontade divina, quando a gente pensa no raio dourado, que, por mais que esteja ligado ao feminino, mas é o raio de sabedoria. E quando a gente pensa no raio rosa, que é o que fala a respeito do amor, nós vamos, todos os seres viventes aqui, de alguma forma, vão ter uma relação natural com um desses 3 elementos, vão vir para viver um desses outros elementos, é uma vivência. Então, por exemplo, quem tem uma energia natural do raio azul vão ser pessoas que são muito empreendedoras, vão ser pessoas que fazem muitas coisas acontecerem, são pessoas que querem pôr a mão na massa, às vezes são pessoas muito ansiosas, são pessoas muito realizadoras, ok? Porém, elas vão ter junto a isso uma deficiência ou, às vezes, uma não compreensão do raio rosa, e vão ter que aprender a ter, nas suas experiências, a coletar a sabedoria, ter que lidar com a energia do feminino. Porque também são pessoas que muitas vezes têm o yang muito forte. Também pode acontecer o contrário, ou diferente, né? Você pode ter pessoas que têm um nível de sabedoria, de compreensão muito grande, muito comum os cientistas terem isso, né? As pessoas que são muito intelectuais, muito estudiosos têm isso, né? Essa energia do dourado. E aí elas têm que aprender a desenvolver, estão desenvolvendo essa assertividade do raio azul, mas são desafiados pelas emoções, pelos sentimentos, pelas percepções do dar e do receber, que vem com essa coisa da criança interior, né? E ainda num terceiro prisma, ainda a gente pode falar que, de forma simplificada, tem as pessoas que têm essa conexão com o raio rosa, tem isso naturalmente, são pessoas extremamente amorosas, são pessoas, enfim, fraternas, são pessoas que são capazes de quase que realmente, talvez até de dar a vida pelo outro, porém elas vão ter no seu desafio alguma questão, talvez relacionada ao raio azul ou ao raio rosa,
e, em contrapartida, vão ter que se deparar com as dificuldades, né, também dentro disso, de uma dessas partes. Então, todos nós temos intrínseco um desses 3 raios, temos um segundo raio dentro desse contexto que a gente veio vivenciar, tem uma relação com ele, e tem dentro desses 3 a gente sempre vai ter alguma energia, que é o que a gente tem aqui, que na verdade não tem, né? Acaba não vibrando e acaba tendo dificuldades em lidar com isso. E a gente pode dizer que estamos todos nós aqui, de alguma forma, aprendendo a evoluir, né, e a tomar consciência do que é este fazer, este realizar, né, do que é o conhecimento, do que é o intelecto e a sabedoria, né, e o que é realmente essa coisa do afeto, do amor, né, que ainda da própria capacidade criativa, né, dentro do amor, que é algo que a gente ainda, o planeta ainda vai ter que andar muito, ainda dar muitas voltas no Sol ainda para entender isso, né? Mas vamos que vamos. Nós estamos aqui para isso. Exatamente, né? Desenvolver todas essas forças, qualidades, virtudes, frequências, equilibrando isso tudo também, né? Como você disse, sempre tem uma mais dominante. E também no seu aspecto intenso tem a questão da dificuldade que traz disso, né? Como um desafio mesmo a ser equilibrado. E assim seguimos, né? A evolução espiritual passará pela harmonia e desenvolvimento dessa chama trina que temos enquanto essência. Sim, eu posso dizer que agora esses próximos 3 anos, sobretudo, a gente tem aí uma função bastante significativa das pessoas, eu posso dizer, em relação ao raio dourado, né? Eu posso dizer que, com certeza, por mais que a gente fale de todos os outros raios da configuração da fraternidade branca, né? Mas esse é um período agora que a humanidade vai se requalificar num certo sentido dentro da sabedoria, né? Ou vamos dizer, vamos todos apanhar um pouco por conta de não aprender e continuar dando murro em ponta de faca, né? Ou aprende, né? E vai aprender pelo amor ou vai aprender pela dor, né? Isso é sabedoria, não deixa de ser sabedoria, isso é o saber, é o bem saber viver, né? Que, aliás, é outra coisa que a gente pode dizer. O que é espiritualidade? Uma das coisas que pode ser dita sobre espiritualidade é o saber viver. Se você souber viver, então você tem uma vida bastante espiritual. E não precisa ter feito uma única oração a vida inteira, né? Só saber viver. E se não sabe viver, vida que segue, né? É por aí. Até reencarnar e aprender, né? É verdade. São esses ciclos todos aí, né? Mas, Sim. Marcelo, que ótimo saber da tua história. Então, eu te convido aqui, já também, mais uma vez agradecendo muito essa tua participação nessa série que eu estou fazendo. Mas o que você, então, deixaria como uma inspiração, como um caminho, para as pessoas? Como uma mensagem, assim, da espiritualidade, como que as pessoas que estão buscando isso, elas começariam por onde, pensariam o quê? Qual seria a sua dica para isso? Então, eu sempre falo que essa coisa da espiritualidade, né, tem a ver com você ser feliz. A grande questão é que felicidade para cada pessoa é algo subjetivo. Então, o autoconhecimento não adianta, né? E, feliz ou infelizmente, não adianta. A gente tem que dizer aqui a real. Não existe autoconhecimento dentro da espiritualidade em nenhum sistema que te aprisiona. Estar preso, na verdade, bloqueia o autoconhecimento. Então, assim,
A verdade é que durante muito tempo, se você quer viver a espiritualidade, e se você quer se tornar, de fato, uma pessoa melhor, olha, o autoconhecimento é o caminho das pedras. Não importa se pela astrologia, pela numerologia, se for um estudo de arquétipo apenas, não importa se vai ser por um caminho junto à psicanálise, à psicologia, se vai ser junto a algum outro caminho iniciático, mas sempre levando em consideração que qualquer caminho que te limita, qualquer caminho que te aprisiona a partir do momento que aquilo limita a sua forma de pensar, então aquilo não tem mais como te trazer evolução dentro do processo de desenvolvimento da consciência, né? Então, se existe um caminho, seja lá qual for, e para cada pessoa isso vai ser uma coisa diferente, né? Eu poderia dizer um livro que é bem bacana, né? Pequenininho, acho difícil de achar, mas deve ter em PDF hoje mais fácil isso, né? A Arte Cavalheiresca, do Arqueiro Zen, é um livro bem bacana. A Profecia Celestina é um outro livro que eu recomendo para muita gente. São caminhos e caminhos, né? Claro, poderia falar que o Pequeno Príncipe, embora, né, tem um certo viés ali, tem muitos caminhos, e a grande questão é que isso é como é uma assinatura digital, é algo individual, único, particular, pessoal, não existe uma receita de bolo, né? O início é autoconhecimento. Perfeito. O início é o autoconhecimento. Daí para frente, aí tem que se fazer escolhas. E não adianta querer copiar o amiguinho do lado, fazer cola. Não costuma dar certo a receita de bolo, né? Mete as caras e vai. É isso aí, autoconhecimento, que o autoconhecimento ele traz uma autorresponsabilidade também, quando a pessoa se coloca no caminho de eu tenho que tocar a minha vida, eu tenho que expandir, eu tenho que crescer, e não tem nada a ver com o outro, que o outro não faz, o outro não fez, o outro falou isso, o outro falou aquilo. É uma independência que a gente cria desse diferente. Aliás, a gente começa a lidar melhor com o diferente, né? Porque a gente está no nosso caminho ali se desenvolvendo, né? Se você Então, não com se certeza. ama, Exatamente, né? Então, é um autoconhecimento com autorresponsabilidade, com amor próprio. Se tratar bem, se fazer bem também. sim, né? Naturalmente, Amar o isso... teu próximo como a ti mesmo. Se tu não se ama, não Exato. tem como se amar nada. Não existe amor se você não encontrou isso primeiro em você, né? E o caminho da sabedoria tem muito a ver com essa prática do amor, com esse reconhecimento do amor e do amor próprio, né? Então, são aspectos que vêm à medida que a gente vai vivenciando. E um engano também, né, Viviana? Essa coisa vamos dizer, da iluminação, essa coisa da sabedoria, da espiritualidade, primeiro é um caminho sem volta, quando você começa, de fato, e começa a entender algumas coisas. É impossível voltar atrás, você não é mais a mesma pessoa depois que você começou a jornada. E a outra grande questão isso é algo muito individual, né? Você não vai conseguir até mesmo compartilhar isso com outras pessoas num dado momento da vida é muito difícil. E você vai ser um lobo solitário durante um bom tempo, até que se chegue num nível de consciência e se conecte com pessoas ou grupos, mas mesmo assim a tua evolução continua sendo individualizada, né? A questão do ser o indivíduo, né? Que é o ser que não se divide, você acaba se tornando uma partícula divina consciencial. Perfeito, Marcelo, é isso aí. Somos nós. Então é isso. Agradeço demais Eu quero mesmo. dizer, Gratidão.
E deixarei o seu contato ali Sim. embaixo do vídeo para quem Em algum lugar aí. em algum lugar, estará também no YouTube, no meu canal do Mas, YouTube. sinal de fumaça, telepatia, né? Enfim, cartinha para o além, serve tudo, né? Serve tudo, Em algum lugar né? vão me achar. Em algum É lugar vão... isso aí. Então é isso, meu querido. Gratidão, muita luz e até breve. Até Sim, até breve. Qualquer breve. hora nos encontramos por aí. Sim, sim, com certeza, Bibiana. Tudo de Beijinho, bom. beijinho. Tchau, tchau. Gratidão, até mais.